Olá, comunidade Bom Pastor, como vão vocês? Espero que todos estejam bem, estejam protegidos, estejam com saúde. Eu estou atendendo o convite do Padre Leandro para falar um pouco para vocês sobre a origem das festas juninas. No mês de junho, tradicionalmente, nós sabemos que comemoramos três santos importantíssimos para a Igreja Católica, Apostólica Romana: Santo Antônio, São João e São Pedro. E, tradicionalmente, no nosso país, nós comemoramos o que a gente chama de festa junina, e que tem esse nome não só por acontecerem no mês de junho, mas porque também tradicionalmente homenageiam esses três santos da nossa igreja. As festas juninas têm origem bem antiga. Elas são comemoradas já há algum tempo, e na Europa antiga, no hemisfério norte, com a chegada do verão, havia uma série de comemorações nesse mês de junho. Nós aqui no hemisfério sul estamos no inverno nessa época, mas na Europa, no hemisfério norte, dá-se o início do verão. E com o início do verão eram comemoradas as colheitas em muitos países. E os povos antigos, os celtas, egípcios, já tradicionalmente faziam festas nessa época do ano. Essas festas, inclusive, em alguns lugares, levavam o nome de Junônias, em homenagem a Juno, esposa de Júpiter, uma das chamadas deusas dos povos politeístas, dos povos antigos, das tradições dos deuses gregos, enfim, e dos deuses latinos, né, que receberam nomes correspondentes latinos. Essas festas, com a crescente influência da Igreja Católica, com o aumento do cristianismo, com o alargamento do cristianismo no mundo europeu, no mundo até então conhecido, passaram a se cristianizar, vamos dizer assim. Então, Portugal, Espanha, Itália, França passaram também a modificar um pouco o sentido dessas festas. E, principalmente Portugal, elas passaram a levar o nome de festas joaninas, em homenagem a São João. Então, o motivo das festas, que eram comemorar as colheitas, comemorar o início do verão, passaram a ter um significado, um sentido cristão. Esses países comemoravam esses santos católicos, que tinham as suas datas já nesse mês de junho, e passaram a transformar um pouco o significado, transformar muito o significado dessas festas. Daí a origem das chamadas festas juninas. Principalmente em Portugal, tornou-se uma tradição muito forte, e lá tem o nome de Festas dos Santos Populares. Já dá para entender um pouco, né, que com a colonização do Brasil, os portugueses trouxeram para o Brasil essa tradição, e claro que aqui essa festa acabou se difundindo também. Aqui, os povos indígenas, coincidentemente, já faziam uns rituais para celebrar a agricultura nesse mês de junho. Já tinham alguns rituais nesse sentido. E com a vinda dos jesuítas, essas festas acabaram se unindo muito fortemente. Tanto que, se a gente parar para pensar, boa parte dos pratos que se servem na festa junina, tradicionalmente são pratos juninos, né? Pratos de comida típica que se servem nessas festas, são pratos com alimentos de origem indígena. O milho, por exemplo, enfim, outros tantos pratos, outros tantos alimentos que aqui nas festas juninas se serve. Nós podemos também perceber que algumas influências essa festa recebeu. Então, da França veio a tradição da quadrilha, da dança, que veio também para o nosso país. E aqui acabou essa dança de passos marcados, que veio da França.
Dos chineses, inclusive até dos chineses, recebeu influência essa festa por conta dos fogos de artifício, que é uma tradição chinesa. E também se acrescentou essa festa. As fitas coloridas, Portugal, Espanha, enfim, de cada lugar foi se agregando tradições e se completando o quadro das tradições das festas juninas. Aqui no Brasil, ela se difundiu muito rápido e nós acrescentamos também nos pratos típicos, a comida típica. No Nordeste ela ganhou uma expressão muito forte, tanto que as duas maiores festas juninas do Brasil são de Caruaru, em Pernambuco, e de Campina Grande, na Paraíba, são festas tradicionais. Ganhou muita força também no interior do país, por isso essa coisa muito caipira, sertaneja, que as festas acabaram adquirindo. Então, o fato de nós nos vestirmos como se fossem roupas próximas dos caipiras, enfim, tudo isso faz parte da nossa cultura. Acabou sendo uma festa muito tradicional aqui do Brasil, que marca a nossa cultura, a nossa história, que representa também a nossa colonização vinda dos portugueses, mas que também se misturou com a tradição indígena também, com alguns aspectos indígenas também. E a festa é tradicionalmente, originalmente católica. E o sentido dela e o significado dela é celebrar 3 grandes santos da Igreja Católica. Santo Antônio, que nós comemoramos no dia 13 de junho, Santo Antônio de Lisboa, ou de Pádua, como ele é conhecido, porque nasceu em Lisboa, mas morreu próximo a Pádua, na Itália. E Santo Antônio, um santo muito popular em Portugal, principalmente, aqui no Brasil também, que comumente nós atribuímos a ele o título de santo casamenteiro, o que vem de um pouco da história de Santo Antônio. Santo Antônio, ele muito fortemente tinha uma atitude de acolher os mais pobres, né? De acolher os que precisavam, os necessitados, os pequeninos de Jesus. E Santo Antônio fazia isso, durante toda a sua vida fez isso, viveu de fato o Evangelho de maneira muito contundente. E Santo Antônio tinha também, como ele ajudava as famílias mais pobres, ele acabava pagando o dote, que naquela época era uma tradição, a menina, a moça que ia se casar, a família da noiva tinha que pagar um dote. E Santo Antônio muitas vezes ajudava essas famílias que não tinham recursos, famílias que precisavam desse dinheiro, e Santo Antônio ajudava. E nisso, daí surgiu um pouco essa sua fama de casamenteiro, mas porque ele sempre auxiliava essas famílias. Mas realmente a grande missão de Santo Antônio, até por conta de ser franciscano, Santo Antônio, já cônego, já padre, abraçou a causa franciscana, e por conta disso também ele auxiliava os mais pobres. Santo Antônio é um santo com muita fama no Brasil e não só fama, né, melhor dizendo, com muito carinho, né, os brasileiros têm muito carinho por Santo Antônio, é um santo muito querido. Além dele, temos São João Batista, comemorado no dia 24 de junho, um santo extremamente importante, uma figura extremamente importante para nós católicos. É o precursor de Jesus Cristo, filho de Zacarias e de Isabel, parenta de Maria, mãe de Jesus. E São João já nasce sob a mão de Deus, sob a bênção de Deus, já predestinado a trilhar um caminho, abrir um caminho de Jesus. Isabel já de certa idade, e Deus a abençoou com a maternidade. Deus avisou, né, através de Zacarias, que ela seria mãe. E Zacarias, no primeiro momento, fica
assustado, porque num primeiro momento você recebe a notícia de que você vai ser pai, que, enfim, numa situação que não se esperava mais. Isabel e Zacarias já não esperavam mais ser pais. E eles são agraciados com a vida de São João. E São João, já no ventre de Isabel, quando Maria vai visitar a sua parenta, estando grávida de Jesus, Maria vai até Isabel e Isabel sente um menino em seu ventre mexer. E isso é algo maravilhoso. João, já no ventre de Isabel, Isabel sentir a presença daquele que viria a ser o nosso Senhor Jesus Cristo. João faz todo um caminho de vida e de abertura de caminho para Jesus. João é o discípulo que vai para o deserto, é o discípulo que vai pregar a boa nova, começar a pregar, abrir caminho para a boa nova que Jesus viria anunciar, melhor dizendo. E João vai nesse caminho. João é aquele que vai dizer, apontar para os discípulos e dizer, olha, aquele é o homem que vocês devem seguir, aquele que vai dizer o que vocês precisam ouvir. João diz uma frase que é, no meu entender, uma das mais belas do Evangelho, né? Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira os pecados do mundo. Nós dizemos isso todos os domingos na Santa Missa, nós repetimos esse gesto, né? Nós repetimos, nós ouvimos isso todas as vezes que nós estamos na missa, nós ouvimos essa frase. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. E é isso que João vem nos anunciar. João é aquele que vai anunciar a Jesus. E ele batiza Jesus. Entre ele e às vezes as pessoas têm confusão de confundi-lo, né? É São João Evangelista, São João Batista, não. Dia 24 de junho é dia de São João Batista, aquele que batizou Jesus, aquele que é parente de Jesus, aquele que anunciou Jesus, aquele que pregou uma vida de arrependimento, de conversão, e que aponta para Jesus com consciência e diz, não, aquele é quem pode batizar com fogo e água, é aquele que vai realmente tirar os nossos pecados, é o Cordeiro de Deus. Ele aponta para Jesus de uma forma muito amorosa, mas muito consciente de que ele, João, é apenas um servo de Deus cumprindo com o seu papel. São João Batista tem uma importância muito grande na nossa igreja, de anúncio e de exemplo também. Que nós possamos olhar para São João e sermos tão humildes quanto ele foi. Ele é de uma humildade muito grande. E, bom, dito isto de São João, dia 29, não menos importante, comemoramos São Pedro. E São Pedro acaba sobressaindo, porque na verdade nós comemoramos São Pedro e São Paulo nesse dia, mas São Pedro acaba tomando um destaque muito grande nessa questão das festas juninas, e a gente sempre fala Santo Antônio, São João e São Pedro. São Paulo fica meio que de lado por conta de sobressair mais São Pedro. São Pedro, como nós conhecemos, pescador, chamado por Jesus para ser apóstolo, é aquele que vem vir a ser o primeiro Papa, o chefe da igreja, escolhido por Jesus, o primeiro que vai conduzir o que depois viria a ser a Igreja Católica Apostólica Romana, levar esse título. E juntamente com São Paulo é morto, muito provavelmente em Roma, e por conta dessa sua morte foi crucificado de cabeça para baixo. Em São Paulo foi decapitado. Não se sabe ao certo, mas muito provavelmente São Pedro morreu em 64 depois de Cristo, e
São Paulo em 67, no ano de 67, muito provavelmente. E provavelmente também foram mortos próximos de Roma, e são considerados fundadores da Roma cristã, desse novo tempo cristão. E São Pedro, de uma importância sem igual também para a Igreja. A Igreja Católica Apostólica Romana é fundada com base nesses dois pilares fundamentais, Pedro e Paulo, que foram responsáveis por difundir, alargar, tornar conhecida a boa nova do Evangelho trazida por nosso Senhor Jesus Cristo a todo mundo então conhecido naquele momento. Europa, e enfim, alargar os passos e difundir o cristianismo de forma eficaz, de forma consciente, de forma que abrangesse o maior número de pessoas. Foram responsáveis os dois, Pedro e Paulo, por converter milhares e milhares de pessoas. E sobre eles, sobre aquilo que eles nos trouxeram como testemunho, estamos nós aqui hoje. Fazemos parte da Igreja Católica, tradicionalmente comemoramos as festas juninas, saudando esses 3 grandes santos da Igreja Católica, Santo Antônio, São João e São Pedro, de quebra São Paulo aí, no dia 29, mas principalmente esses 3 grandes santos da Igreja Católica. Eu agradeço imensamente por falar aqui sobre esses 3 grandes santos, sobre a origem das festas juninas. Espero que vocês tenham gostado. Foi a primeira vez que eu gravei um vídeo, e aí eu peço desculpa pelos erros, enfim, por tudo que puder não ter saído muito legal no vídeo. Tentei o máximo possível fazer de uma forma clara, descontraída, e que fosse agradável para que vocês ouvissem e vissem. Um grande beijo, abraço a todos da comunidade Bom Pastor. Espero que vocês gostem e, enfim, tenham um excelente dia quando vocês forem assistir esse vídeo. Que vocês, ao final, parem um momento e façam uma reflexão e uma oração e uma reflexão de o que esses 3 santos da Igreja podem trazer para a sua vida de exemplo, de conversão, exemplos de conversão. São 3 grandes homens que converteram, mudaram as suas vidas por conta do Evangelho de Cristo e nos trazem mensagens maravilhosas de amor verdadeiro ao nosso Senhor Jesus, a causa do Evangelho e amor ao próximo. Um grande beijo para vocês, até mais.